Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo passado a gente viu as atividades do gato aqui dentro do Gcomprins para as crianças da educação infantil começarem a ter o primeiro contato com informática e trabalhar habilidades de coordenação motora, raciocínio lógico e aí por diante elas conseguirem fazer as atividades online. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Pinguim. São atividades de lógica, belas artes e música, certo? Então, pessoal, o Pinguim ele começa com colorindo grafos. Esse colorindo grafos a gente tem que preencher essas bolinhas brancas sem que essa linha repita a cor. Por exemplo, eu vou preencher aqui com o azul, eu não posso colocar o azul aqui nem aqui, porque ele vai estar ligando a mesma cor. Eu tenho que ligar cores diferentes, então agora eu vou colocar o vermelho. Agora aqui eu vou colocar esse amarelo, o verde. Então eu tenho um pequeno problema de diferenciar o verde do amarelo. Então aqui eu coloco, acredito que aqui é um verde claro. E aqui eu vou colocar o outro amarelo. Então ele não ligou os pontos. Essa é a atividade dos grafos. Eu não posso repetir na mesma linha as cores, certo? Então, depois da atividade da ferroviária, é uma atividade de memorização. Se vocês quiserem saber como funciona essa atividade, vocês cliquem ali. O objetivo é treinar a memória da criança. Então, mostrou ali apenas um trem passando, eu memorizo e coloco ali para ele passar na ferrovia. É isso aí! E assim por diante a gente vai memorizando. Então, cada parte dessa atividade ele vai trazer uma certa dificuldade. Olha só, ele já vai trazer 2 vagões, 3 e assim por diante vai aumentando gradativamente a dificuldade dessa atividade. Para a criança é excelente esse tipo de atividade. Então, depois tem a associação lógica, que estão ou seja, eu tenho que repetir a cadeia lógica exibida acima. A cadeia lógica. Então, começou com uma... Se aqui é pera e aqui é cereja, aqui é maçã e aqui é pera, e a gente vai seguindo a mesma lógica. Então, embaixo da pera é a cereja, e assim por diante. Embaixo da maçã é o limão. Então, seguindo a lógica, a gente vai conseguir entender essa atividade de forma que a gente trabalhe a memorização e o raciocínio lógico. Então, agora aqui, a mesma coisa. Embaixo da pera, qual é? É a maçã azul. Acredito que seja uma maçã azul. Então, aqui é a banana. Embaixo da pera é a maçã azul. Incrível! E assim por diante, a gente vai entendendo melhor como são essas atividades, certo? Então, aqui é a torre. Na área vazia, construa essa novamente torre a gente a tem mesma que torre repetir. que você vê à sua direita. Esse é o nosso modelo, a gente tem que repetir isso daqui com esses 3 torres. Então, o primeiro é o vermelho, depois é o que tem o sinal de azul, igual, barra, o hashtag, e aqui é o igual de novo. Então, conseguir fazer igual. Essa é a atividade, então cada nível aqui ele vai aumentando a dificuldade porque ele vai trazendo mais blocos e essa atividade vai desenvolver muito bem na criança a questão do raciocínio lógico, certo? Então essa outra atividade Descubra aqui a combinação correta de é cores muito clicando nos interessante pontos que estão e muita abaixo gente da tem tela. dificuldade Um pino de preto entender significa que você como encontrou a cor funciona. correta na posição correta. Um pino branco significa que é a cor correta, mas está na posição errada. Então, o que vai acontecer aqui? É como se a gente estivesse fazendo uma atividade de esconder as coisas. Por exemplo, as 3 bolinhas azuis aqui. Eu vou clicar numa, por exemplo, rosa. As 3 primeiras são aleatórias. Então, eu já descobri que esse item está no lugar errado. Eu sei então que dentro dessas 3 bolas existe o rosa. Só que ele está no local errado. Então aqui eu vou colocar o rosa para ver se eu descubro qual é o local do rosa. E esses 2, o branco e o vermelho, eles estão errados. Ele não existe nesses 3, o branco e o vermelho. Então eu vou colocar o verde e o azul. E vou dar um OK. Ou seja, eu já descobri que a bolinha preta, onde ficou o quadrado preto por fora, está exatamente certo. Então, aqui eu já vou deixar o verde, que eu já sei que eu acertei.
O azul tem e o rosa também, só que eles estão no lugar errado. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar o azul e aqui o rosa. Fantástico! Consegui passar essa fase. Entenderam como funciona essa atividade? É como se o computador estivesse sorteando aleatório 3 cores e eu tivesse que descobrir quais são as cores que o computador sorteou. Então, para isso, a gente precisa seguir uma linha lógica de eliminação. Então, as 3 primeiras cores, geralmente a gente vai ter que ser sorteado. Então, eu vou colocar um azul, um verde e um vermelho. E vou dar um OK. Opa, eu já descobri então que o vermelho está no lugar correto e o azul também está no lugar correto. O verde não existe, porque ele não me mostrou nem o branco aqui. Então, eu vou continuar com o azul nessa atividade. Aqui não vai ser verde, eu vou colocar um branco, vamos ver se eu acerto. Porque o vermelho não é porque já está no lugar certo. O azul também não é no lugar certo, eu coloquei o rosa, eu errei. Ou vai ser branco, provavelmente é a cor branca. Então, e aqui é o vermelho. Certo? Ó, vermelho certo, vermelho com vermelho está certo, azul com azul está certo, aqui eu tinha colocado verde e estava errado, então pela lógica eu vou colocar o branco. Não é o branco também, então eu tenho mais uma tentativa, vamos lá, azul correto, aqui vamos colocar um rosa no meio, e aqui eu sei que o vermelho já está correto. Incrível! Acertei, então viram como essa atividade é bem interessante? A gente vai descobrir a lógica através da eliminação, certo? Aqui são quebra-cabeças, então eu tenho que tirar esse carro da garagem, então eu puxo o caminhão e passo. E assim por diante vai ficando cada vez mais difícil. Então, essa atividade nada mais é do que abrir espaço para o carro vermelho sair. Só que cada vez mais vai ficando mais difícil, olha só. E para uma criança isso é bem fantástico, certo? Então, a outra atividade é apague as lâmpadas para apagá-las. Ou seja, eu tenho que apagar todas as cores. Só que quando eu apago a janela do meio, todas essas janelas que estão, elas vão apagar juntas. E assim por diante a gente tem que apagar todas. Então, olha só. Incrível! Estou conseguindo, mas cada nível vai ficando mais difícil. Ó, eu tenho que clicar no meio, eu tenho que ter essa percepção de apagar todas. Então, aos poucos, ela vai aumentando a dificuldade. Olha só. Perfeito! E cada vez mais, então, a criança ela vai ter que ter a noção de que ela tem que clicar sempre. Se eu clicar aqui, vai dar errado. Olha só, eu preciso clicar na janela correta, onde vai apagar toda a cadeia. Olha só. Então, é uma atividade bem interessante, porque vai exigir bastante a lógica da criançada, certo? Então, a outra atividade é aquela que muita gente já conhece, né? O símbolo e clique na área de destino. Para os próximos níveis, digite um número em cada área. Cada símbolo deverá aparecer apenas uma vez em uma linha, coluna e em uma sub-região, caso exista alguma. Então, essa atividade, o que a gente vai precisar fazer? Essa atividade a gente precisa colocar em linhas e colunas e não repetir o mesmo elemento. Por exemplo, na primeira linha, ele não está repetido. Então, qual que eu tenho que colocar aqui para não repetir? Eu não posso colocar a bola, nem esse quadrado rosa. Então, ou seja, eu tenho que colocar esse quadrado verde. Aqui embaixo eu já tenho a bola, então agora eu vou ter que colocar o quadrado verde e o quadrado rosa. Só que eu não posso repetir aqui embaixo, então aqui eu vou ter que colocar o rosa e aqui eu vou ter que colocar o verde. É isso aí! E assim por diante a gente vai fazendo essa atividade. É bem tranquila, o importante é entender a lógica dela. Então, olha só, aqui eu não posso colocar... Aqui eu vou ter que colocar um rosa, porque aqui já tem os 3 elementos, aqui os 3 elementos. Aqui eu vou ter que colocar... Aqui eu vou ter que colocar o rosa novamente e aqui o verde novamente, para eles não se repetirem um embaixo do outro, certo? E esse jogo aqui é aquele velho jogo que a gente já conhece, né? De encaixar os números na sequência correta. Então vamos lá. O 10, 11, 12, 13, 14 e o 15. Seguindo essa lógica, a gente vai conseguir concluir o jogo. Agora aqui é o quebra-cabeça. Tem que montar
apenas as figuras, o barquinho corretamente. Aí. Então, aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fantástico! Consegui. Então, cada nível ele vai ficando mais difícil, porque ele vai trazer mais números, certo? E aqui a gente volta para aquela torre, só que a gente tem que colocar correto. Tome cuidado. Dessa maneira disco aqui, pode ser colocado nesse em cima de um disco pequeno. Pino da direita. Então a gente vai trazer esses 3 elementos e botar na mesma ordem aqui no canto. Ou seja, como eu faço isso? Só que aqui tem um detalhe. O maior nunca vai conseguir ficar em cima do menor. Eu não consigo botar. Ele tem que ser sempre o maior embaixo. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu trago para cá. Olha só. Mostrar para vocês. Consegui colocar a minha base, que é o vermelho. Eu trago o azul para cá. E assim por diante eu vou conseguir terminar essa atividade. É muito interessante isso aqui, pessoal. Então, agora a gente vai vir para Belas Artes, que nada mais é do que um quebra-cabeça. Ele vai trazer um quebra-cabeça para as crianças montarem, né? Ele vai trazer o nome desse quadro. Então, olha só, ele vai trazer para nós o nome desse quadro. Então, aqui vai mostrar objetivo, arraste e solta. Ótimo! Então, eu montei um quebra-cabeça. Aqui ele mostra o nome do quadro e que ano que foi feito, né? E isso é interessante porque os alunos já vão ter essa noção, as crianças vão ter a noção de que quadro, vão estar aprendendo a identificar o nome de cada arte. Aqui, encontre os detalhes. Uma imagem então, do lado esquerdo e arraste até a imagem principal. Quadro de Vicente Van Gogh. Então, aqui a gente vai observar os detalhes do quadro. Ó, aqui, onde está esse elemento, onde a gente coloca. Então, vai aprender a observar cuidadosamente as partes do quadro, né? Aquilo que... Ou aprender a observar os detalhes de um quadro. Tá Excelente! Certo? Então, essa é a atividade. Aí vai vir vários quadros. Olha só, tem quadros muito bonitos e muitos famosos, né? E as crianças vão aprender a observar detalhes nesse quadro, tá bom? Isso é muito interessante também para as crianças. Explore os monumentos. Cada parte do nosso mapa mundi tem as 7 maravilhas do mundo. Então, eles vão clicar nessa bolinha e vão conhecer a muralha da China. Eles vão conhecer depois o Taj Mahal da Índia. E assim por diante, eles vão conhecendo a Petra, vão estar conhecendo o Coliseu e assim por diante. Tá certo? Essas atividades de arte é para introduzir esse contexto de arte para as crianças. E aqui é música, né? Aqui a gente vai aprender a tocar Clique música, nas teclas do teclado que combinam piano. Com as notas que Então, você vê e escuta. Se eu estou pronto, eu vou ter que criar essas notas. Então, essa nota é essa daqui. Pelas cores a gente vai conseguir identificar muito facilmente. Fantástico! E vamos começar a criar as primeiras notas musicais. Tá certo, pessoal? Aqui a gente habilita o áudio para ouvir, né? Ó. Então, a gente vai dar uma introdução à musicalização para as crianças. É muito bacana essa atividade. Então, e assim por diante. O piano, e aqui a gente vai criar atividades aqui, associação. Clique em cartão do Tux. Escute e... Ó, aqui ele vai trazer para nós o som das atividades, o som de cada instrumento. Crie aqui sua própria composição. partitura musical ao clicar nas teclas do piano. Então aqui a gente vai criar uma partitura, ó. Então deixa eu apagar aqui, vou começar. Então eu cantei parabéns para vocês, agora vamos tocar a minha música. Então eu criei um parabéns aqui para você, só para vocês entenderem para que serve essa atividade aqui, certo? Então, atividade de música, vocês podem clicar... Clique nas malas para aprender sobre músicas do mundo inteiro. Então, essas atividades são bem interessantes, que vai dar dimensão para nós de que parte do mundo é um estilo musical, né, característico daquela região.
Então, essa atividade ela é bem interessante, vale a pena vocês clicarem aqui e conhecerem todas essas atividades de música também. A criançada adora esse tipo. Então aqui, ó, um clarinete. Vamos ver se eu sei o que é um clarinete. Errei. Acertei. Agora o violão. Muito bem. A harpa. Então, assim por diante, a gente vai conseguir descobrir quais são as atividades, quais são os instrumentos musicais correspondentes. Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do pinguim. Os próximos vídeos eu vou mostrar para vocês as outras atividades dos outros personagens do G-Com Prince. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e até a próxima.